Metabolismo energético, tema clássico do Enem, dos vestibulares. Vem comigo nessa resolução, não é para dormir, não é para hibernar, vamos entender do que se trata. Olha o enunciado. Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo seu despertar. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Aí muita gente pensa, Cezão, como assim? Os ursos não hibernam? Galera, não é hibernação que os ursos fazem. O que eles fazem é um sono profundo chamado torpor, mas não é classificado fisiologicamente falando como uma hibernação. Ah, mas quem que hiberna? As marmotas, por exemplo, fazem a hibernação. Aí sim, elas entram no estágio ali de dormência profundo e nada vai acordá-las. Agora, no caso dos ursos, esse torpor, se tiver algum estímulo externo ali, eles podem acordar. E aí, cuidado, né? Se a pessoa vai se aproximar, ela acha, não, tá hibernando de boa, não é bem assim no caso dos ursos. E aí, voltando para a questão, ele deu uma dica lá no enunciado. Ele fala que a termogenina, que é uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintase, gerando calor. Não se esqueçam das 3 etapas da respiração aeróbia: glicólise, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons ou ainda fosforilação oxidativa. E nessa questão aqui, ele trabalha com esses estágios, com essas etapas da respiração aeróbia. Então precisamos estar atentos a essas etapas, a esses estágios. Quando nós falamos da primeira etapa, a glicólise, o nome já diz, é a quebra da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Isso acontece no citoplasma, mais especificamente no citossol, fora da mitocôndria. Aí depois que essas 2 moléculas de ácido pirúvico são formadas a partir da quebra da glicose, essas moléculas entram na mitocôndria. E aí nós vamos para a segunda etapa da respiração aeróbia, que é o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Então fiquem atentos a esses detalhezinhos. Ele falou no enunciado da ATP sintetase ou sintetase do ATP ou ATP sintase. O que é isso? É uma proteína especializada em gerar ATPs. É uma fazedora de ATPs. Eu costumo comparar lá nas minhas aulas para os meus alunos com uma turbina de uma usina hidrelétrica. Essa ATP sintase, ela é movida por prótons. Aí esses prótons são responsáveis por mover essa turbina e aí ela vai gerar ATP. Ela vai montar a molécula de ATP. Em qual fase isso acontece? Olha lá o spoiler. Terceira fase, terceira etapa. Não se esqueçam dos nomes trabalhados. Nós podemos trabalhar com o termo cadeia respiratória, cadeia transportadora de elétrons ou ainda fosforilação oxidativa. Ou seja, a alternativa correta é a E. A alternativa A, ele fala glicólise. Não, a glicólise não vai fazer isso. Não tem a ATP sintetase trabalhando lá. Como eu havia explicado, a glicólise é a quebra da molécula de glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Então tá fora. Alternativa B, fermentação lática. Muito menos. Não se esqueçam, tá, pessoal? A fermentação é basicamente a glicólise. Porém, nós teremos daí como produto o etanol, nós teremos o lactato. Então, muda isso, produto final. O ácido pirúvico, ele vai ser convertido em etanol, ele vai ser convertido em lactato, que é o caso aqui da fermentação lática, e acabou. Então, não faz sentido também a alternativa B. Alternativa C, ciclo do ácido cítrico, é a segunda etapa da respiração aeróbia, é o ciclo de Krebs, costumo brincar também nas minhas aulas, é o Krebão, tá? O ciclo de Krebs. Então, não faz sentido relacionarmos a ATP sintetase com a segunda etapa da respiração aeróbia. Alternativa D, oxidação do piruvato. Pessoal, isso daqui é um evento que acontece também na segunda etapa da respiração aeróbia. O piruvato, o ácido pirúvico, ele vai ser oxidado lá na mitocôndria, lá na matriz mitocondrial. Aí nós teremos as próximas reações que envolvem o ciclo do ácido cítrico. Então a D está fora também, restando então a nossa fosforilação oxidativa. Por que esse nome aqui? Galera, fosforilação é porque a molécula de ADP, que é o ATP descarregado, é uma analogia que eu gosto de fazer, é como se fosse a bateria descarregada, o ADP, na presença lá da ATP sintase ou ATP sintetase, o que vai acontecer? Ela ganha novamente o fosfato, o último fosfato, refazendo aquela última ligação que é altamente energética, e isso ocorre na presença do oxigênio, por isso fosforilação
fosforilação oxidativa. Um resumão aí da respiração aeróbia nessa questão envolvendo os ursos. Comenta aí se você acertou, se você entendeu esse assunto, tem que saber, é recorrente. Segue o Cezão para mais resoluções como essa. Bons estudos e até a próxima. Abraço!